Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 811 do STJ, especificamente sobre a parte de direito penal. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo, e compartilha esse podcast com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Nos ajuda muito a manter esse projeto que leva o conhecimento de forma gratuita a todos os lugares. Como muitos já sabem, estamos testando esse novo formato, onde desmembramos os informativos do STJ. Já estou recebendo muitos feedbacks, e aí, com base neles, quem sabe eu já faço alguma alteração ou outra nos próximos informativos, mas até agora feedbacks muito positivos. Então, hoje, julgados da terceira sessão do STJ, que é composta por quinta e sexta turma, julgados de matéria penal, e o primeiro julgado de hoje é da quinta turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: o mandado de busca e apreensão deve apontar de maneira clara a pessoa e o local onde a diligência ocorrerá, não podendo surpreender terceiros em violação de seus domicílios. Vamos lá, um exemplo didático. Vamos supor que a empresa Alfa Limitada é investigada por crimes financeiros. O juiz então expede um mandado de busca e apreensão para o escritório da Alfa Limitado, localizado na Rua A, número 123. No entanto, durante a execução do mandado, os oficiais também entraram na sede da empresa Beta SA, localizada ao lado, sob a alegação de que os documentos das duas empresas poderiam estar misturados. Ou seja, percebeu-se que existia uma empresa ao lado. Essa empresa ao lado aparentemente era dos mesmos donos, enfim, havia uma confusão entre as duas. E aí, por conta disso, se realizou também a busca e apreensão na empresa ao lado. E aí, gente, já tá estranho, né? E aí se pergunta, essa busca e apreensão realizada na sede da empresa Beta SA foi legal? Gente, não, né? Claro que não, a empresa Beta não tinha nada a ver com esse BO. E simplesmente foi realizada uma busca e apreensão sem que haja determinação para isso no mandado. Então, não pode, o mandado tem que ser específico. Não é possível que uma empresa, outra, tenha a sua sede violada sem que haja uma determinação. E aí, gente, também não vamos confundir, tá? Quando eu falo que o mandado tem que ser específico, isso não quer dizer que o mandado tem que dizer tudo que tem que ser apreendido, até porque não dá para saber. Quando o oficial de justiça, a polícia, vão até o local para realizar a busca e apreensão, não tem como o juiz já saber de antemão tudo o que está sendo procurado. Pode chegar lá e verificar um documento ou outro e ver que isso é relevante e apreender. Então, o endereço tem que ser especificamente delimitado, a pessoa tem que ser especificamente delimitada. Mas isso não quer dizer que o mandado tem que trazer especificamente todos os documentos que serão apreendidos ou todas as coisas que serão apreendidas, não necessariamente. Então, específico quer dizer que a pessoa que vai ser objeto da busca e apreensão, né? Então, por exemplo, a empresa, ela tem que estar especificado, o endereço tem que estar especificado. E aí, só para a gente aprofundar, já não foi bem objeto desse julgado especificamente, mas vamos lembrar de situações limite, onde, por exemplo, eu me recordo de um julgado mais ou menos recente, que saiu informativo da STJ, em que havia um mandado de busca e apreensão em um determinado endereço, e ao chegar ao local percebeu-se que existia uma confusão fática ali, por quê? Porque era um prédio onde haviam várias salas, e aí o mandado não trazia especificamente qual era a sala, mas dentro daquela situação concreta, conseguiu-se entender que seria uma sala específica que estava nesse prédio. E aí, de fato, essa busca e apreensão, nesse caso concreto, foi legitimada. Por quê? Porque se chegou, de fato,
aquela situação, aquele local que se estava buscando. E aí, gente, seria um excesso de formalismo anular essa busca e apreensão, porque de fato, muitas vezes, as buscas e apreensões elas podem ser realizadas em locais, inclusive, em que o processo de urbanização não se deu de uma forma tão ordenada assim. E aí nós temos que ter em mente que muitas vezes vai haver uma dificuldade um pouco maior de individualizar esse endereço e até mesmo de localizar esse endereço no momento do cumprimento dessa busca e apreensão. Então, qual é a solução? A solução, gente, é ser ponderado, né? Então, nós não vamos nos cegar a essa realidade, às dificuldades concretas, mas também não vamos aceitar que o mandado seja cumprido de qualquer jeito, de forma inespecífica. O mandado tem que ser específico. Então, está determinado que é a sede da empresa A, não dá para cumprir o mandado na sede da empresa B. É uma situação muito diferente desse segundo caso concreto que eu trouxe, né? Então, vamos lá, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? O mandado de busca e apreensão deve apontar de maneira clara a pessoa e o local onde a diligência ocorrerá, não podendo surpreender terceiros em violação de seus domicílios. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Penal o destaque da seguinte forma: a falta de procedimentos para garantir a idoneidade e a integridade dos dados extraídos de um celular apreendido resulta na quebra da cadeia de custódia e na inadmissibilidade da prova digital. Isso aqui, gente, é assunto quente, tá? Cadeia de custódia. Que raios é cadeia de custódia? Tá lá no artigo 158A do CPP. A cadeia de custódia, ela é um conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir do reconhecimento até o descarte. E para que serve isso? Para que é importante manter a cadeia de custódia? É importante manter a cadeia de custódia para você ter certeza de que não houve nenhuma alteração naquele objeto, documento, enfim, o que quer que seja que está ali apreendido. Então você vai garantir que aquele documento, por exemplo, que foi apreendido lá atrás, é o mesmo documento que está naquele momento sendo analisado sem nenhuma alteração. E é para isso que você cria todo um caminho a ser seguido com procedimentos, garantindo de fato que não haverá nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de substituição. Isso é muito importante, gente. Isso é importante demais. E aí, no meio digital, isso também é extremamente importante. Então, por exemplo, imagina que é muito importante para o juízo um determinado diálogo entre usuários pelo aplicativo WhatsApp. Como é que você prova isso? Como é que você vai pegar esse diálogo e trazer ao processo? É por meio de um print da tela? Gente, não é por meio de um print da tela, especialmente em processo penal. Por quê? Porque é muito fácil falsificar. Então é necessário que essa extração ela seja produzida, ela seja feita de uma forma que lá no futuro ela vai ser auditável. E aí, na verdade mesmo, não é nem só auditável. O julgado traz aqui de uma forma específica 4 elementos essenciais das evidências digitais que são extraídas, que são a auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a justificabilidade. O que é cada uma dessas coisas? Então, a auditabilidade é a capacidade de se realizar uma auditoria sobre o processo de obtenção, armazenamento e análise dessas evidências digitais. Repetibilidade é a capacidade de se reproduzir os mesmos resultados ao repetir o mesmo procedimento nas mesmas condições. Reprodutibilidade é muito similar aqui à repetibilidade, mas aqui está em um contexto mais amplo. Refere-se à capacidade
de se obter os mesmos resultados ao realizar o procedimento em condições diferentes, como em outros equipamentos, por meio de outros métodos ou por outros analistas. Então vamos lá. Repetibilidade é mais estrito. É a situação em que a pessoa, se repetir exatamente igual, vai ter o mesmo resultado. E a reprodutibilidade é mais amplo. Então é aquela situação em que mesmo que seja realizado através de outro método, em outras condições, também vai ter o mesmo resultado. E por último, a justificabilidade, que implica em que todas as etapas da obtenção e análise das evidências devem ser justificadas e explicáveis. Então, os procedimentos usados devem ser baseados em normas e práticas aceitas e deve ser possível fornecer uma explicação clara e lógica para cada decisão tomada durante o processo. Ou seja, o que é essa tal da justificabilidade? É simplesmente aquela noção de que essa extração dessas conversas, dessas provas digitais, quaisquer que sejam, devem seguir padrões. E que padrões são esses? Nós temos, por exemplo, padrões da ABNT. A ABNT ela traz certinho quais são as metodologias, os procedimentos, os certificados. E além disso, existem softwares que são reconhecidamente bons nesse tipo de situação. Então, por exemplo, temos o software Celebrity, que as polícias podem utilizar no momento dessa extração. E além disso, nós temos aqui uma palavra-chave muito importante, que é o tal do algoritmo hash. Basicamente, o que nós temos? Nós temos que essa extração ela deve preservar o tal do algoritmo hash, porque é esse algoritmo que vai ser um certificado de que não houve alteração entre as conversas. Então, você pega a conversa original e você pega a conversa extraída e o mesmo código hash vai estar presente nos dois casos. Basicamente, esse procedimento que vai ser utilizado, ele tem que preservar esse algoritmo. Temos um princípio também, que é outra palavra-chave importantíssima, que eu acabei não trazendo lá atrás, poderia já ter trazido, que é o tal do princípio da mesmidade. O que o algoritmo hash vai garantir? Vai garantir a mesmidade, vai garantir que aquela conversa original é a mesma conversa que está lá na frente. O princípio da mesmidade, na verdade, é o grande objetivo da cadeia de custódia, né? É garantir que aquela prova lá do começo é a mesma prova lá do final do processo, o princípio da mesmidade. Gente, no processo civil, só para dar uma aprofundada aqui muito rápido, uma dica prática, também é muito importante hoje estar atento a isso, tá? Cada vez mais o judiciário tem sido muito resistente em aceitar simplesmente print de conversa como prova. E aí essa extração tem que ser feita. E por muito tempo a solução que se tinha, que se era colocada, era a ata notarial. Então você tinha que ir até um cartório, o tabelião dava fé pública àquela captura de tela. Mas isso é um procedimento muito caro, né? Muito difícil. E hoje já existem algumas alternativas, porque estão surgindo empresas especializadas exatamente em fazer algo muito semelhante a que o Celebrity, por exemplo, faz. E aí você paga um valor que é mais acessível do que um ata notarial, e aí por meio desses aplicativos você consegue realizar a extração dessas conversas, por exemplo, de WhatsApp, Facebook, Instagram, pagando um valor que vai ser menor do que o de um ato notarial. Então, por exemplo, já me falaram bastante de um aplicativo chamado Verifact. É um site, na verdade, verifact.com.br, e aí lá você paga um determinado valor e você consegue, seguindo todo aquele passo a passo, realizar a extração dessas conversas. Então, realmente se trata aí de uma forma já mais confiável, né, e mais barata do que um ato notarial que, pelo amor de Deus, muitas vezes inviabiliza o acesso à justiça querer exigir ata notarial de conversa de WhatsApp. Então, fica aí a dica, né, para você que tem às vezes esse tipo de problema,
na sua vida prática, na advocacia, o que quer que seja. Mas, avançando aqui, só para finalizar o nosso julgado, o último ponto, que é ônus do Estado comprovar a integralidade e a confiabilidade das provas apresentadas. Então, de fato, é necessário que essa prova seja auditável, que essa prova seja repetível, reprodutível e justificável. Portanto, então, como é que ficou aqui o destaque? A falta de procedimentos para garantir a idoneidade e a integralidade dos dados extraídos de um celular apreendido resulta na quebra da cadeia de custódia e na inadmissibilidade da prova digital. Próximo julgado de hoje foi inserido no Decreto 11.302 de 2022, indulto natalino, e o destaque ficou da seguinte forma: para fins de exame de pedido de indulto com fundamento no Decreto 11.302 de 2022, a discussão sobre a eventual diferenciação entre organização criminosa e facção criminosa não tem relevância. Qual é o ponto aqui? O ponto é que o artigo 7º, parágrafo 1º, traz que o indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. Então, o primeiro ponto aqui que é interessante é o de que, no momento da condenação, nem sequer é necessário que esse indivíduo tenha sido reconhecido como integrante de facção criminosa. Ele pode ter sido reconhecido só depois, no momento em que, por exemplo, ele pediu o indulto e aí se verificou que ele é membro de uma facção criminosa e se nega esse indulto com base no artigo 7º, parágrafo 1º do Decreto de Indulto de 2022. Mas o cerne aqui desse julgado é a questão do termo facção criminosa. Porque o que é uma facção criminosa, né? Onde é que está na lei facção criminosa esse termo? Porque a lei tem, por exemplo, a associação criminosa, que é aquela associação de 3 ou mais pessoas com fim específico de cometer crimes. Temos a associação para o tráfico, temos a organização criminosa, nos termos da Lei 12.850 de 2013. Temos, por exemplo, também a milícia privada, a quadrilha, o bando. Mas facção criminosa não parece ser um termo que está previsto na legislação. Apesar de que, quando se fala, por exemplo, na mídia, se fala o PCC, o Comando Vermelho, se utiliza o termo facção criminosa. Mas aí, nesse caso concreto específico, se tratava exatamente de um membro de uma organização criminosa, e aí você pode imaginar que era membro do PCC, que era membro do Comando Vermelho, ou de quem quer que seja, e esse indivíduo, ele defendeu que ele teria direito ao indulto, porque não existe no Decreto 11.302 de 2022 a restrição ao indulto para aquela pessoa que é membro de organização criminosa, mas sim de facção criminosa. E aí, colou? Não, não colou. Isso não é uma analogia em Malam Partem. De forma alguma, de fato, aqui essa diferenciação entre organização criminosa e facção criminosa não tem a mínima relevância para esse efeito. Então, para fins de exame de pedido de indulto, com fundamento no Decreto 11.302 de 2022, a discussão sobre a eventual diferenciação entre organização criminosa e facção criminosa não tem relevância. Próximo julgado de hoje, sexta turma do STJ, foi inserido no Código Penal. Destaque da seguinte forma: o denominado estelionato judicial é uma conduta atípica na esfera penal. E o que é o estelionato judicial? O estelionato judicial, gente, seria aquela situação em que o indivíduo tenta ludibriar o judiciário para obter uma determinada vantagem. Então, no caso concreto, o que aconteceu aqui? O advogado propôs uma execução com base em um título inautêntico. E aí, pergunta se isso é um estelionato judicial. Gente, se o título é inautêntico, vamos lá, de cara. O que nós podemos ter aqui é um crime decorrente desse título ser inautêntico. Então, se for uma falsificação, enfim, isso daí é crime. Mas propor ação judicial é crime? Gente, propor ação judicial não é crime.
Até porque nós temos toda a estrutura do Poder Judiciário, todo um regramento processual que tem por objetivo exatamente garantir o contraditório e a ampla defesa. Então, não há como se dizer que se valer de um direito constitucional de ação é crime. Não existe crime de estelionato judicial. Agora você pode fazer um monte de coisa nesse meio do caminho que é crime, mas propor a ação em si não é crime. E é isso que a jurisprudência é uniforme nesse sentido, tá? Então, vamos lá, vamos reler aqui o destaque do julgado. O denominado estelionato judicial é conduta atípica na esfera penal. Então, atípica, tá? Não é conduta típica. Gente, antes de seguir para o próximo julgado, que é também o último julgado do dia, eu vou fazer rapidamente aquele convite muito especial para você que ainda não é nosso assinante. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. Você vai ver que vai ser um marco nos teus estudos, ter daqui para frente um estudo super completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, com um material que é toda semana atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui para você em formato de áudio. Então vem fazer parte. Com certeza vai ser uma virada de chave nos teus estudos. E, gente, o assinante tem acesso a todos os planos de leitura de todas as carreiras, planos por edital, inclusive, e todos os planos são pensados para te darem continuidade de estudo. Então, quando sai aquele edital que você está esperando, você não recomeça lá do zero, não. Você já segue da onde você está para conseguir estudar todas as leis que estão previstas no edital específico. Então, vem fazer parte que eu estou te esperando. E o último convite, rapidamente, eu prometo, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você pode publicar aquele TCC, aquela monografia, a gente transforma em livro e vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então, conforme prometido agora, o último julgado de hoje foi inserido no Decreto 11.302 de 2022, destaque da seguinte forma: os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial 11.302 de 2022, devem ser tanto os praticados em concurso como os remanescentes, em razão da unificação das penas. Gente, o STJ, os tribunais superiores como um todo, não conseguem chegar num consenso, ou melhor, o judiciário como um todo não consegue chegar num consenso, né? Que coisa, que coisa. Um dia desse, nós comentamos, lá no Informativo Extraordinário 16, eu trouxe esse julgado, tá lá no material escrito, de que para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial 11.302 de 2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo, se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie, ou seja, em se tratando de crime cometido em contexto diverso, fora da hipótese de concurso material ou formal, não se exige o cumprimento integral do crime impeditivo para que no crime não impeditivo seja possível conceder o indulto. Professor, começa do começo, que tu está começando aí da metade do caminho, que raios é crime impeditivo e crime não impeditivo? Gente, crime impeditivo é aquele crime que não pode ser indultado. Então o decreto traz sempre lá vários crimes que não podem ser indultados. Por exemplo, normalmente traz crimes hediondos, crimes com violência ou grave ameaça, enfim, vários crimes desse tipo. E crime não impeditivo é aquele que pode ser indultado. E aí, gente, muitas vezes existe um concurso entre crime impeditivo e crime não impeditivo. Por exemplo, imagina que o Joãozinho, ele foi condenado por 2 crimes. Tanto por um crime de tráfico de drogas, que é um crime impeditivo aqui, nesse decreto, quanto pelo crime de furto, que não é impeditivo. Mas imagina 2 situações diferentes. Uma situação é aqui o Joãozinho, ele foi preso em uma situação de concurso material ou de concurso formal de crimes, em que ele realizou um crime que é impeditivo e um que não é.
Então imagina, por exemplo, que o Joãozinho ele vendia droga e ele aproveitava ali aquela oportunidade que ele estava vendendo droga para no momento de distração furtar a carteira daquele indivíduo que estava ali comprando a droga. Ou seja, ele fazia dois em um, né? Ele vendia a droga e ainda furtava. Isso é um concurso. E aí nessa situação de crimes cometidos em concurso, está claro que não é possível aplicar o indulto nem mesmo ao crime que não é impeditivo, nesse caso o crime de furto. Então você diz assim, ele já terminou de cumprir a pena do crime de tráfico de drogas, ele vai poder ser indultado pelo furto? Não vai, né? Por quê? Porque foi aqui uma situação de concurso material aqui nesse caso. E, gente, nós, mesmo no entendimento superado, era assim, tá? Nesse caso aqui não cabia. Qual é a situação que é controversa? É quando o crime foi praticado em contextos diversos. Então imagina, por exemplo, que o Joãozinho lá atrás foi preso e condenado por tráfico de drogas, depois ele foi preso e condenado por furto. Ele já terminou de cumprir a pena dele pelo tráfico de drogas, só falta o furto. E aí, ele pode ser indultado? Então nós temos aqui um crime impeditivo e um crime não impeditivo cometidos em situações diversas. Vai poder ser indultado? Também não vai, tá? Então, pela nova jurisprudência, tanto faz se o crime impeditivo e o crime não impeditivo foram cometidos em concurso formal, concurso material ou mesmo em situações diversas, em momentos diversos. Tanto faz, mesmo assim não vai ser possível conceder o indulto. E por que esse julgado da terceira sessão está superado? Porque esse julgado agora da sexta turma, ele está, na verdade, simplesmente reproduzindo aquilo que foi decidido pelo STF. Então, foi a decisão do STF que superou a posição anterior, que era da terceira sessão, tá? Não foi essa decisão da sexta turma, né? Até porque não faz muito sentido a gente falar que uma decisão de turma vai superar a decisão de sessão. Então, como é que ficou aqui o destaque? Os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial 11.302 de 2022, devem ser tantos praticados em concurso, como os remanescentes em razão da unificação de penas. E, gente, já quero dizer que eu cometi aqui uma fake news. Lamento a vocês, não era o último julgado do dia, ainda temos mais um. E vamos agora comentar esse que é, eu prometo, o último julgado de hoje. E ele foi inserido na Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, destaque da seguinte forma: o resultado desfavorável de exame criminológico justifica a negativa de progressão de regime por falta de requisito subjetivo. Gente, exame criminológico que é um tema que está em voga, né? Voltou com tudo agora com essa última reforma na Lei de Execução Penal, que trata da saída temporária, que a mídia, por algum motivo, achou por bem chamar de saidinha. É muito complicado, né? Quando você debate tema jurídico com o termo saidinha. Saidinha fica parecendo o quê? Fica parecendo um rolezinho do shopping. Então, fica difícil você trazer um debate sério quando a mídia trouxe de uma forma tão ampla o termo saidinha. Não é saidinha não, tá, gente? É saída temporária. E essa tal dessa lei da saidinha, né, da saída temporária, Lei 14.843 de 2024, ela não trata só disso não, ela é ampla. E ela ressuscita esse exame criminológico, inclusive, para a progressão de regime. Está lá, 102, parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, esse julgado aqui, ele já nasce aí um pouquinho desatualizado, né? Porque ele é anterior a essa nova lei, a Lei 14.843 de 2024, que ressuscitou a necessidade de exame criminológico para a progressão de regime. Acontece que mesmo nesse período aí que vai, salvo engano, de 2003 até 2024, em que não havia a necessidade de exame criminológico para a progressão de regime, mesmo assim a lei nunca trouxe uma vedação.
a lei simplesmente retirou a obrigatoriedade. E como sabemos, a progressão de regime ela não tem só requisitos objetivos, que é, por exemplo, aquela questão do percentual da pena a ser cumprido. Percentual esse que criou aí uma complexidade imensa com o tal do pacote anticrime. Agora vai de 16% até 70%. E, por favor, olhem a tabelinha que a gente sempre coloca, sempre que o tema é progressão de regime, eu coloco essa tabela no material escrito, que mostra como é que a gente organiza para ficar melhor de assimilar esses percentuais, porque hoje em dia é difícil, né? Antigamente era mais fácil, era 1/6 a regra, aí tinha aí 2/5 e 3/5 para hediondo quando era primário ou quando era reincidente, enfim, era muito mais fácil, né? Agora a situação é um pouco pior. Mas enfim, o fato é que mesmo durante o período em que não era obrigatório o exame criminológico, havia uma faculdade, já que ainda havia um requisito subjetivo a ser cumprido e se entendia que esse exame criminológico podia exatamente servir para demonstrar que o apenado cumpria também o requisito subjetivo. E a jurisprudência até era ampla nesse sentido, viu? Então nós temos, por exemplo, súmula vinculante 26, que admitia exame criminológico, súmula 439 do STJ, temos teses do jurisprudência em tese, muita jurisprudência, então enfim, isso aqui é algo que já está muito bem sedimentado. Então, como é que ficou aqui o destaque? O resultado desfavorável de exame criminológico justifica a negativa de progressão de regime por falta do requisito subjetivo. E por hoje foi isso. E, gente, eu vou confessar a vocês, é o primeiro informativo que eu gravo só de direito penal, e eu acho que nesse ponto essa alteração está bem interessante, né? Porque realmente há uma distinção muito grande entre os julgados de direito penal e os demais, né? Que são aí direito público e direito privado. Porque eu percebo, aqui uma reflexão final, tá? Para vocês me darem mais feedbacks, eu percebo que muitas vezes nos julgados de direito público e direito privado seguem ali uma linha um pouco parecida, enquanto em outros informativos não. Tem informativo que vem muito direito tributário, por exemplo, que não é o foco de muita gente que estuda para determinados concursos. Então eu estou avaliando até o momento que talvez seja interessante eu sempre trazer direito penal separado, mas às vezes eu trazer junto direito público e direito privado e eventualmente separado, dependendo do teor mesmo ali daqueles julgados. Eu acho que a gente não precisa ser tão rígido assim, né? De ter um formato só, de dizer que sempre vai ser junto ou que sempre vai ser separado. Por enquanto eu estou pensando dessa forma, mas vou aqui gravando mais alguns informativos nesse novo formato, e aí nesse tempo eu vou refletindo de como é a melhor forma. Mas eu acho que nesse processo está sendo muito legal receber feedback de vocês, tá? Então continuem me dizendo o que vocês acham. E é isso, por hoje foi isso. Agradeço muito a você, até a próxima.